estudamos a cinemática vetorial, nós ficamos sabendo que a aceleração vetorial de uma partícula pode ser decomposta em duas componentes: aceleração tangencial e aceleração centrípeta. E para que você possa diferenciar facilmente uma da outra, anote aí. A aceleração tangencial se manifesta quando varia o módulo da velocidade, enquanto a centrípeta aparece quando varia a direção da velocidade. E nos movimentos curvilíneos, o que será que varia? Isso mesmo, necessariamente a direção da velocidade. Aí se manifesta a aceleração centrípeta. É o caso, por exemplo, de uma moto em uma curva. Oi, pessoal, nosso assunto de hoje é um assunto bem conceitual. É o estudo da força resultante. Eu costumo dizer o seguinte, é nesse ponto, nesse capítulo, que o aluno aprende dinâmica, né, nos seus conceitos, na parte mais importante, e a partir daí ele passa a resolver questões bem conceituais. Então, esse é o tema da aula de hoje, o estudo da força resultante. Vamos considerar uma partícula percorrendo uma trajetória curva, correto? E num determinado instante, seja F a força resultante sobre ela, como aparece aqui no nosso primeiro visual. Lá está, a partícula percorrendo uma curva e a força resultante sobre ela, nesse ponto indicado, eu chamei de F. Muito bem, é praxe, é costume nós pegarmos a força F e decompormos em duas direções. Na direção tangencial à curva e na direção normal à curva, como está representado aqui no nosso cartaz. Veja bem, FT é a componente tangencial de F e FCT, chamada componente centrípeta, é a componente normal da força F naquele ponto. É fácil perceber que eu constituo aqui um triângulo retângulo cujos lados podem ser relacionados pelo velho Pitio, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, o que foi feito? Eu peguei F e decompus, desmanchei. Agora, eu vou fazer um estudo individual, particular, de cada uma dessas componentes da força resultante. Lá está. Componente tangencial. O que eu devo saber a respeito dela? Primeiro, como calcular um valor, a intensidade. Ft é m vezes AT, pela lei de Newton. AT significa atração tangencial. Entretanto, a atração tangencial, pessoal, é a nossa velha conhecida gama. Lembra? Atração escalar. Então, Ft, em última análise, é m gama, massa vezes atração escalar. Correto? Veja que se o movimento for acelerado, Ft tem o mesmo sentido que a velocidade. Se o movimento for retardado, uma brecada, Ft, sentido oposto ao da velocidade. Correto? Então vamos passar para você aqui um resuminho sobre aspectos importantes da força tangencial. Lá está. A componente tangencial é quem varia a velocidade e a intensidade. Então, se o móvel acelera ou freia, né? Se o móvel acelera ou breca, quem é que faz esse milagre? É o Divino Espírito Santo? Não, é a força tangencial, é a componente tangencial da força resultante. Veja que se os movimentos forem uniformes, Ft é zero. Né? Movimento uniforme não tem Ft. Agora, se o movimento for variado, isto é, acelerado ou retardado, então Ft é diferente de zero, tem que ter a força tangencial. A segunda componente da força resultante é aquela de nome esquisito, mas você não pode esquecer, componente centrípeta. O que eu devo saber a respeito da componente centrípeta? Lá está no vídeo para você. A componente centrípeta é calculada em módulo assim, massa vezes atração centrípeta. Agora, pessoal, olha para mim aqui um instantinho. Vestibulando que for para o exame de física sem saber a fórmula da atração centrípeta, ou melhor, da força centrípeta, me desculpa, não está com nada. Tem que saber essa fórmula de cor e salteado. Endereço dela, cantinho do coração. Lá está, força centrípeta, mv quadrado sobre r. M é a massa, v é a velocidade e r é o raio de curvatura da trajetória. Então, mv quadrado sobre r. Isso não pode esquecer. Certamente você vai precisar dessa fórmula em uma das questões da prova de física. E lembrar que a força centrípeta em cada ponto é perpendicular à velocidade vetorial. Esses dois vetores têm direções perpendiculares.
Um é tangente à trajetória, o outro é normal, portanto, direções perpendiculares entre si. E no vídeo, aquele resuminho de aspectos importantes. Veja lá, componente centrípeta varia a velocidade em direção. Então veja, se o móvel está fazendo curva, você há de convir que a direção da velocidade muda de ponto para ponto da curva. Quem é que faz esse milagre? É a componente centrípeta, é a força centrípeta. Se não tiver força centrípeta, sumariamente, o móvel escapa pela tangente. Sem força centrípeta, o móvel passa reto, não faz curva de jeito nenhum. Correto? E veja lá mais alguns aspectos. Movimentos retilíneos, trajetórias retas, não tem força centrípeta. Centrípeta vale zero. E movimentos curvilíneos, a centrípeta é diferente de zero. Então, só aparece força centrípeta nas curvas, correto? E um exemplinho interessante é o exemplo do traçado de curva numa corrida, como uma corrida de Fórmula 1. Vocês já repararam que o piloto, numa prova de Fórmula 1, sempre tenta maximizar, desculpa o palavrão, maximizar o raio da curva? Veja lá no nosso cartaz. Ele tangencia a curva lá naquela zebra A, tangencia a curva na zebra B, tangencia a curva na zebra C, portanto ele percorre essa trajetória em tracejado. Por que ele não acompanha o eixo da curva, hein? Olha, porque o eixo da curva tem um raio pequeno, e raio pequeno significa grande força centrípeta. Grande força centrípeta significa grande solicitação de pneus e, portanto, uma menor estabilidade do carro na curva. Se ele maximiza o raio, se ele faz a curva por um raio maior, ele vai solicitar menos os pneus e pode fazer a curva em velocidade maior. Lembre-se que para uma mesma velocidade, a força centrípeta é inversamente proporcional ao raio, né? Lembra a fórmula mv2 sobre r? Então, se o m e o v são constantes, a força fica inversamente proporcional ao raio. Então, podendo, você, garotinho que dirige, tente sempre maximizar os raios das curvas. Tudo bem? E vamos passar a primeira questão, o primeiro exercício para você, no vídeo. Uma questão classicíssima, muito tradicional. Carrinho fazendo uma curva circular, contida num plano horizontal. A pergunta é, qual é a maior velocidade que o carro pode ter nessa curva para não escorregar, para não derrapar? Né? Qual é a maior velocidade do carro na curva para não haver escorregamento, derrapagem? Olha, pessoal, veja bem, vamos lá. Quais são as forças que agem no carro nessa curva? 3. Uma é o peso, vertical para baixo. Outra é a normal, vertical para cima. E uma terceira força, talvez a mais importante dessa história, é a força de atrito. Há uma tendência do carro escapar para fora da curva, o atrito impede. Então ele aparece orientado para o centro de curvatura da curva. Né? A normal equilibra o peso. Veja você, normal igual a P em módulo. Então normal igual a mg, chamei de equação 1. Por outro lado, qual é a função da força de atrito nesse problema? Ela que aponta por cento, tem a função de resultante centrípeta. Tá? Então o atrito faz o papel de força centrípeta. Estamos supondo um movimento circular e uniforme, por isso, força tangencial é zero. Né? A força resultante se resume, portanto, à força de atrito, faz o papel de centrípeta. Portanto, Φ é mv² sobre o raio. Duas equações, equação 1, equação 2. Por outro lado, o atrito é do tipo estático, não pode ter escorregamento. E sendo estático, o atrito nunca excede o atrito de destaque. Atrito estático menor ou igual que μ vezes a normal. Eu vou pegar, então, as equações 1 e 2 e vou substituir na equação 3. Você vê isso no nosso próximo cartaz. Lá está. Veja bem, 1 e 2 em 3. Não é? Como é que fica? mv² sobre r, que é a força centrípeta, menor ou igual que μ vezes o peso, μ vezes a normal, μmg. É um plano de apoio horizontal, normal igual ao peso. Portanto, V menor ou igual que a raiz quadrada de μgr. Se for menor, tudo bem. Igual é o máximo valor. Velocidade máxima, raiz de μgr. Veja você, quanto menor for o coeficiente de atrito, borracha, asfalto, menor velocidade o carro pode ter naquela curva. Quanto menor for o raio, quanto mais fechada for a curva, menor velocidade também.
Então aqui, pessoal, eu chamo atenção para a lógica da física, né? Tudo calculadinho, tudo aí dimensionado e realmente compatível com a prática, compatível com a nossa intuição. Velocidade máxima, raiz quadrada de μgr. E o detalhe interessante também é que a velocidade máxima não depende da massa do carro, tanto faz ser massa grande, massa pequena, não é? Isso não interessa na velocidade máxima. Problema clássico. Uma outra questão abrange o famoso espetáculo circense do Globo da Morte. Você que já foi em circo já deve ter reparado aquele número super emocionante do Globo da Morte. Vamos até colocar no vídeo para você. O espetáculo do Globo da Morte. Né? O pessoal entra de moto dentro lá do globo, começa as evoluções e aumentando a velocidade, ganhando velocidade. E quando se torna possível, eles começam a fazer loopings contidos no plano horizontal. Muito emocionante. Aliás, agora alguns circos estão se tornando mais emocionantes ainda, né? O Globo da Morte, separando os dois hemisférios, de modo que as motos ficam girando só no hemisfério de cima, e eles acoplam novamente. É uma loucura total. Mas a pergunta é, pessoal, num Globo da Morte comum, normal como esse que você viu aí, qual é a mínima velocidade da moto no ponto mais alto para não cair? Percebeu? A mínima velocidade da moto no ponto mais alto para não cair. Então vamos ao vídeo para você. Vai estar Globo da Morte, incline na sua moto. Quais são as forças que agem na moto em condições de velocidade mínima? Só uma, o peso. A moto não contatua com o globo se ela passa lá com a mínima velocidade, praticamente não há contato. Pneu, globo. Então o peso é a única força presente, o peso faz a função de resultante centrípeta. Então velocidade mínima no ponto A lá em cima, condição força normal é zero, não há interação entre moto e globo, então o peso faz a função de centrípeta, peso é mg, centrípeta é NV2 sobre R, a massa patati patatá, corta, velocidade fica raiz e GR. Veja que depende da massa do motoqueiro. O G vale 10, o raio é conhecido, 3,6 metros, efetuando a conta, velocidade mínima para a moto não despencar lá em cima, 6 metros por segundo. Grande abraço, sonhe essa noite com o Globo da Morte. Até a próxima vez, pessoal.